Olá, o meu nome é Vitor e eu vou passar para vocês o algoritmo KNN em Python. Primeiro, precisamos carregar os dados. Então vamos na nossa função carrega dados. O parâmetro dela é um file name e esse file name nós vamos abrir a conexão. Normalmente o file name é um arquivo, no nosso caso é um arquivo CSV. Vamos armazenar os valores em linhas e depois vamos criar uma lista dessas linhas armazenadas chamada dataset. A nossa próxima função é o getVizinhos. GetVizinhos tem três parâmetros. O conjunto tratado, que é o nosso conjunto, de dados. A instância teste, que é um ponto desse conjunto de dados. E o K é o número de vizinhos que essa instância de teste vai ter. Primeiro, nós criamos um vetor vazio chamado distância, rodamos um looping até o fim do conjunto de dados, até o final do conjunto de dados, e dentro desse looping nós instanciamos uma variável com a função distância euclidiana, que mais abaixo a gente vai explicar, vou explicar para vocês como que ela funciona. Depois de fazer esse cálculo da distância euclidiana, nós vamos adicionar valores ao nosso vetor distância. Então aqui nós adicionamos os valores que são adicionados ao nosso vetor distância é o conjunto tratado na posição x, ou seja, ele vai fazer o cálculo da distância e junto com esse cálculo da distância, ele vai também colocar o ponto desse cálculo. Então aqui o ponto desse cálculo e o cálculo da distância. Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que a distância, nós vamos ordenar esse vetor distância usando um operator itemGetter. O operator itemGetter, ele pega uma determinada posição do nosso vetor, ele pega uma determinada posição do nosso vetor, e o sort a gente vai ordenar elas, ou seja, como nós colocamos ali que o nosso operator itemGetter é 1, então ele vai ordenar a partir do vetor na posição 1. E o vetor na posição 1 é o nosso dist, que é o cálculo da distância euclidiana. Então ele vai ordenar como tendo principal fator a distância euclidiana dos pontos do conjunto tratado. Certo? Então, depois de de ordenar, a gente vai criar um vetor vazio de novo, chamado vizinhos. Vamos rodar um looping até k, que é o número de vizinhos, certo? E dentro desse looping nós vamos adicionar ao vetor vizinhos o próprio ponto que é considerado um vizinho. E nós vamos retornar esse vetor. Certo? A próxima função é a distância euclidiana, que é como nós fazemos o cálculo para determinar qual é o vizinho mais próximo ou não. Então, são três parâmetros, que é a instância 1, que é um ponto, a instância 2, que é outro ponto, e o length é o tanto de vezes que ele vai fazer esse cálculo para achar a distância. Então, nós iniciamos a nossa variável distância aqui, igual a ela a zero, rodamos um looping até o length, que é o número de vezes que nós vamos fazer o cálculo, e a distância vai ser um somatório da distância 1, que é instância 1, que é um ponto, no caso da posição x, então um ponto, menos a instância 2, que é outro ponto. Essa subtração nós vamos elevar ao quadrado. E depois de elevar ao quadrado, nós vamos tirar a raiz quadrada dessa conta, desse somatório. Depois de fazermos o cálculo da distância euclidiana e aí acharmos os vizinhos, nós vamos pegar a resposta. O que é a resposta? A gente vai definir a classe do ponto tendo como base os vizinhos. Então, a primeira linha de código ali, a gente criou um dict da classe votos. Um dict é como se fosse uma matriz, uma matriz que a gente criou vazia. Vamos rodar um looping até o final do nosso vetor vizinhos.
E dentro desse looping a gente vai colocar o quê? Que resposta é igual a vizinhos na posição x e menos 1. Esse menos 1 ele determina para cada linha o último valor da instância, ou seja, o último valor de cada ponto do vetor vizinhos. E o que a gente faz? A gente pega a condição e testa. Então a gente vai falar que se a resposta estiver dentro do nosso classe votos, ele vai incrementar o nosso classe votos mais 1. Ele vai incrementar o nosso último valor, então ele vai pegar o nosso último valor do vetor vizinhos e vai falar que ele tem, que ele vai incrementar 1, e se ele não estiver, ele vai ser igual a 1. No caso, se repetir alguma vez o último valor de determinado ponto, ele vai falar que esse determinado ponto, esse último valor, vai ser igual a 2 ou a 3. E aí a gente pega e faz o seguinte, a gente fala que cria uma nova variável chamada votos ordenados, e a gente vai ordenar eles pelo seguinte, a gente vai falar que os itens que tem dentro da classe votos, aí a gente vai usar o nosso operador, a mesma coisa que a gente usou lá no get vizinhos. Então a gente vai falar que a posição de número 1 que vai determinar a nossa ordenação. Ou seja, ele vai ordenar pelo vetor, só que na posição 1. Tem a posição 0 e na posição 1, ou seja, a última posição dele. Ele vai ordenar por essa. E o reverso igual a true significa para ele ordenar do maior, ou seja, do maior número que ele tem na classe votos para o menor. E a gente vai retornar o valor o valor dessa matriz, nessa lista dos votos ordenados na posição 0, 0, ou seja, o primeiro valor. Ele vai ordenar o primeiro valor, ou seja, o que ele determinou qual seria a classe dele, da instância que a gente quer que a gente quer determinar a classe. Todas essas funções todas é o que determina o nosso algoritmo KNN. A partir dessas funções que a gente viu, a gente vai começar a fazer as funções para ele carregar o nosso conjunto de dados e vai transformar esse conjunto de dados em uma matriz, que acontece em quase todos a partir, tanto do nosso conjunto de dados do íris, você está vendo aqui que ele instancia íris, que é igual a nossa função carrega dados e dá o file name, que é onde ela está, e depois, dentro desses dois loopings, nós criamos uma matriz com esse conjunto de dados. Esse cross validation eu vou explicar para vocês. Agora eu irei explicar como funciona a função de cross validation. A função recebe um dataset, que está no formato CSV, número de colunas, uma quantidade de classes é um valor ímpar, então caso a quantidade de classes seja um número par, ele é somado mais 1. Temos a quantidade de linha e o tipo de processo de classe que deve ser usada no final, se é o tipo de classe binária ou multiclasse. Primeiro nós abrimos aqui um arquivo chamado result.txt para podermos escrever nele. Aqui a gente começa a setar o número de amostras, que é linhas dividido por 10, porque na verdade a gente vai fazer 10 operações de 10 scaffold. Então temos essa variável de amostra inicial que pega esse primeiro pedaço, esse valor dividido por 10. Aqui estamos setando arrays de training set, de test set, diversos outros para salvar informações que usaremos depois. E assim começa o primeiro laço. Ele vai de 0 a 10, que são exatamente os 10 scaffolds. Isso aqui é um i para uma contagem. E aqui ele prepara o dataset. A ideia é dividir uma parte desse dataset e setar eles para os training set e o test set, para poder usar na previsão. Somamos a amostra a uma amostra inicial novamente, por isso que estamos indo para o próximo pedaço. E iniciamos o laço, o segundo laço. Esse laço percorre toda a quantidade do test set
E aí ele tem diversos processos. Primeiro temos o V1NN, que vai pegar os vizinhos do training set, apenas um. Pegamos o resultado dele e qual ele é de verdade do nosso teste. Aqui existe uma comparação para o caso dessa classe ser binária, ou seja, que só ter dois tipos de classe. Então ele seta os valores de true negative, false negative, true positive e false positive. Todos eles usados no cálculo de precisão e essas coisas para classes binárias. Já esse aqui calcula os acertos e os erros, somando todos para ver a quantidade deles. Esses mesmos processos são aplicados para o M2NN, M10NN e o QNN, com o diferencial que o QNN faz uma comparação para ver se o número é par ou ímpar. Após isso, após todo esse tipo de comparação, nós limpamos o training set e o test set para preparar ele para o próximo laço. Quando esse laço acabar, nós vamos calcular os erros amostrais, os erros de validação cruzados e a acurácia de todos. Então a gente tem do V1NN, do M2, do M10 e do QNN. Após todos esses valores obtidos, nós começamos a escrever no nosso arquivo. Então escrevemos para cada K-fold, escrevemos os erros amostrais, os erros de validação cruzada, precisão, e aqui vem a comparação. Se estamos falando de uma multiclasse, existe uma porcentagem de precisão para cada um dos processos. Uma taxa de acurácia também chamada. Quando se trata de uma binária, na verdade nós temos outros 4 tipos de informações. Temos a sensibilidade, a especificidade, a precisão e a revocação. Todos eles são resultados obtidos através daqueles true positive, true negative, false positive e false negative. Depois de escrever todas as informações aqui, como vocês podem ver, nós fechamos o arquivo e a função de cross-validation está pronta. E tanto no Breast Cancer e assim a todos os conjuntos de dados usados por nós, certo? E depois, lá no main, a gente simplesmente chama eles. Então a gente chama o Iris, o Wine Quality, o Breast Cancer, o Abalone e o Adult. Bom, essa aula chega ao final. Espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona o algoritmo KNN em Python. E até o próximo vídeo, que é o que vamos falar sobre cross-validation.